bem? Vamos agora aqui, falar sobre alguns casos especiais na primeira lei de Mendel, beleza? O que é que a gente está observando? Seguinte, é possível que entre dois genes, dois alelos, ou o gene e o seu alelo, a gente não perceba uma dominância completa. Então, professor, é uma ausência de dominância, que pode ser uma dominância incompleta ou uma codominância. Professor, qual é a diferença? Ora, a diferença é a seguinte: na dominância incompleta, os genes, quando eles estão, genes diferentes, quando aparecem juntos, os dois se expressam, beleza? Porém, o fenótipo do heterozigoto é um fenótipo intermediário entre os fenótipos o quê? Homozigotos. Mariana, não entendi não. Daqui a pouco te dou um exemplo de uma flor, Mirabilis jalapa. O homozigoto branco, quando cruzado com o homozigoto vermelho, dá o heterozigoto róseo. Ou seja, é como se houvesse uma mistura entre os fenótipos parentais. Pronto. Já a codominância, quando você junta os genes diferentes no heterozigoto, esse heterozigoto expressa os dois fenótipos ao mesmo tempo, simultaneamente. Fala, professor, e isso pode? Pois é, são casos especiais. Professor, dá um exemplo. Daqui a pouco, calma aí. Vamos falar dessa dominância incompleta na cor da flor da planta boca de leão. Galera, é a mesma coisa aqui, Dominância incompleta em Mirabilis jalapa. Olha, eu estou cruzando uma flor vermelha com uma flor branca. Ou seja, homozigoto, homozigoto. Ah, e um detalhe, viu, pessoal? Eu poderia usar aqui até letras diferentes, viu? Eu poderia usar para o vermelho Vzão, Vzão. Para o branco, Bzão, Bzão. E o heterozigoto Vzão, Bzão é róseo. E quando eu cruzo F1 com F1, ou seja, róseo com róseo, eu vou encontrar o quê? Vermelho, um branco e dois róseos. Esse padrão, galera, é o mesmo encontrado aonde? Na codominância. Agora, há uma diferença. Por exemplo, é típico da raça Shorton. Raça bovina Shorton. O azão tem pelagem vermelha. O bezão tem pelagem branca, beleza? Aí eu cruzei. Rapaz, sabe como é que nasce o híbrido? Pelos brancos e pelos vermelhos, alternadamente distribuídos. Ou seja, o fenótipo é intermediário, beleza? Mas não é uma mistura. Não é mistura. Os dois aparecem simultaneamente. Você quer um outro exemplo de codominância? É o que a gente pode encontrar no sistema ABO do nosso sangue. Quando o indivíduo tem o gene IA, ele é do tipo A. IB é do tipo B. Quando o cara tem o IA e o IB, os dois genes diferentes, formando um par heterozigoto, o cara é o do grupo sanguíneo o quê? AB. Ou seja, o IA produziu a proteína A do sangue, o IB produziu a proteína B do sangue. E o cara, então, tem as duas proteínas ao mesmo tempo. Isso é exemplo de codominância. Galera, vai cair na tua prova, viu? A ausência de dominância do tipo dominância incompleta, codominância. Sabe o que mais vai cair na prova? Isso aqui, genes letais. Professor, gene letal? Rapaz, galera, sem brincadeira, o conceito é a coisa mais boba que tem. Quando um gene causa a morte do indivíduo. Professor, é óbvio. Mariano, mas o que é que eu preciso saber disso?
Sabe o que é que mais interessa para nós? É na hora do nosso cálculo. É na hora do nosso cálculo que diminui o espaço amostral, diminui a probabilidade. Ou melhor, aumenta, né, a probabilidade. Como assim, professor? Vamos pensar o seguinte. O azão determina a pelagem. Aí um detalhe. A questão tem que te dizer, viu? Se o gene é ou não letal. Você não tem como adivinhar. A não ser que ele coloque a descendência. A não ser que ele coloque a descendência. Mas olha, ele fala, determina a pelagem amarela e é letal em dose dupla. Os embriões com esse genótipo não chegam a nascer. Pronto. E o azinho é uma pelagem o quê? Que pode ser preta ou cinza. Então, professor, eu vou cruzar 2 indivíduos o quê? Amarelos. Rapaz, se eu estou cruzando 2 indivíduos amarelos, é que eles nasceram. Então, eles não podem ser azão-azão. Eles têm que ser o quê? Azão-azinho. E nesse cruzamento, o que é que eu obtenho? Azão-azinho com azão-azinho. Aí eu vou ter azão-azão que morre. Azão-azinho amarelo e azinho-azinho aguti, que pode ser preto ou cinza. Então, eu saio de 3 amarelos para 1 aguti, nascidos, para 2 terços. Ou seja, de 2 para 1. Isso vai alterar a minha o quê? Probabilidade, o meu cálculo de probabilidade. Show? Beleza? Galera, atenção com isso. Atenção para isso. Porque isso importa na hora da nossa prova, beleza? Pois valeu, galera. Era só isso por hoje. E até a nossa próxima aula presencial. Valeu!